inteligência emocional, 20% das emoções guiam 80% das decisões. A maioria das pessoas acredita que toma decisões com lógica, razão, análise e pensamento claro. Acredita que escolhe caminhos com consciência, que avalia riscos com objetividade, que age com inteligência. Mas essa é uma das maiores ilusões da humanidade. Não somos seres racionais que sentem, somos seres emocionais que tentam racionalizar, e a verdade, tão simples quanto devastadora, é esta: apenas 20% das emoções dominantes dentro de você são responsáveis por 80% das decisões que você toma. Isso explica a sua vida mais do que qualquer outra coisa. Explica por que você trava, por que escolhe errado, por que repete padrões, por que aceita relações ruins, por que perde oportunidades, por que explode quando não deveria ou por que se cala quando precisava falar. Não é falta de razão, não é falta de inteligência intelectual, é falta de inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, interpretar e direcionar emoções antes que elas se tornem decisões irreversíveis. A maioria das pessoas não sabe o que sente. Elas sabem o que pensam, mas não o que sentem. Vivem reagindo, não escolhendo. Confundem emoção com personalidade. Confundem trauma com temperamento. Confundem medo com prudência. Confundem carência com amor. Confundem ansiedade com intuição. Confundem raiva com força. E sem perceber, deixam que algumas poucas emoções, sempre as mesmas, governem quase toda a vida. Essas emoções dominantes, essas poucas, esses 20%, criam quase tudo. Criam seus relacionamentos, seu trabalho, sua rotina, suas escolhas, seus padrões de comportamento e até a forma como você enxerga o mundo. A emoção é o filtro da realidade. Quem sente medo vê perigo, quem sente culpa vê dívida, quem sente raiva vê ameaça, quem sente inferioridade vê rejeição, quem sente valor vê possibilidades. Emoções criam interpretações, interpretações criam decisões, decisões criam destinos. Você não age de acordo com o que sabe, age de acordo com o que sente. Isso explica tudo. A maioria das pessoas acha que está decidindo com a cabeça, mas decisões começam no corpo. Emoções são reações bioquímicas instantâneas. Em 1 segundo, o corpo reage. Em 5 segundos, o cérebro tenta explicar. Em 10 segundos, você já tomou a decisão. A razão só aparece por último. Inteligência emocional é inverter essa ordem, trazer consciência antes da reação. Mas para isso, é preciso enxergar o que está oculto, suas emoções estruturais. Todos nós temos algumas emoções que dominam 80% da nossa vida emocional. Para alguns é o medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Para outros é a raiva, irritação constante, sensação de injustiça, gatilhos, impulsividade. Para outros é a tristeza, desmotivação, baixa energia, sensação de vazio. Para outros é a vergonha, autocobrança, perfeccionismo, autossabotagem silenciosa. Cada pessoa tem sua matriz emocional e ela manda essas poucas emoções, esses 20%, influenciam praticamente tudo o que você faz. Elas escolhem por você quando você pensa que está escolhendo. São como lentes invisíveis que distorcem tudo. Uma pessoa com medo constante não consegue ver oportunidade. Uma pessoa que vive na raiva não consegue construir conexão. Uma pessoa que vive na culpa sempre aceita menos do que merece. Uma pessoa que vive carente se apega ao que a machuca. Uma pessoa que vive ansiosa interpreta tudo como urgência e perigo. A inteligência emocional começa quando você identifica essas emoções dominantes. Quando você percebe: não é o mundo, sou eu interpretando o mundo através dessa emoção. Essa consciência muda tudo. É como ligar a luz em um quarto onde você tropeçou a vida inteira. Mas a parte mais poderosa é entender que você não precisa controlar todas as emoções. Não precisa eliminar 150 sabotadores internos. Não precisa ser um monge zen, equilibrado
iluminado e perfeito. Você só precisa transformar os 20% das emoções estruturais, aquelas poucas que realmente comandam 80% das suas decisões. Porque quando essas emoções mudam, sua vida muda sem esforço. Medo transformado em coragem reorganiza seu destino. Culpa transformada em perdão desbloqueia sua autoestima. Raiva transformada em clareza melhora seus relacionamentos. Ansiedade transformada em presença melhora seu foco. Vergonha transformada em vulnerabilidade constrói confiança. Tristeza transformada em significado cria propósito. Pequenas mudanças emocionais criam grandes mudanças externas. A ciência já mostrou que emoções não são apenas sentimentos. São vibrações químicas que moldam memória, percepção e comportamento. Emoções densas estreitam sua visão. Emoções elevadas expandem. Emoções densas criam reatividade. Emoções elevadas criam escolha. Emoções densas condicionam. Emoções elevadas libertam. Mas como desenvolver inteligência emocional na prática? Não é com frases motivacionais, autoajuda barata ou tentar pensar positivo. Inteligência emocional é prática interna. Começa com o primeiro passo. Reconhecer a emoção no corpo antes da mente, inventar uma história. Você não sente ansiedade porque algo vai dar errado. Você sente ansiedade no peito, respiração curta, aperto interno. A história vem depois. O segundo passo é nomear a emoção. Dar nome tira o poder. Emoções sem nome se tornam monstros. Emoções nomeadas se tornam dados. O terceiro passo é aceitar a emoção sem se fundir com ela. Você sente medo, mas você não é o medo. Você sente raiva, mas você não é a raiva. Emoções são visitantes, não identidades. O quarto passo é não reagir imediatamente. Entre o sentir e o agir, existe um espaço. Esse espaço é onde mora a liberdade. O quinto passo é reposicionar a emoção. Perguntar: o que essa emoção está tentando me mostrar? Toda emoção é uma mensagem. Medo mostra limites. Raiva mostra injustiças. Culpa mostra desalinhamento. Tristeza mostra perda. Ansiedade mostra necessidade de presença. Emoções não são inimigas, são bússolas. O sexto passo é orientar a decisão com clareza. Uma decisão tomada no pico emocional é quase sempre ruim. Uma decisão tomada na neutralidade é quase sempre sábia. Quando você faz isso repetidas vezes, começa a reorganizar sua matriz emocional. E quando essa matriz muda, seus 20% mudam. E quando os 20% mudam, os outros 80% da sua vida se transformam automaticamente. Não por esforço, mas por coerência interna. Pessoas com inteligência emocional vivem melhor, não porque têm mais sorte ou menos problemas, mas porque respondem melhor. Elas não evitam tempestades, navegam. Elas não evitam conflitos, resolvem. Elas não evitam tristeza, processam. Elas não evitam medo, enfrentam. Elas não evitam dor, transformam. Elas sentem tudo, mas não são controladas por nada. E isso é o que transforma vidas, porque emoção é destino. Quem controla a emoção controla a vida. Quem é controlado pela emoção vive preso no passado. O mais fascinante é que basta transformar algumas emoções, poucas, para mudar tudo. Não precisa eliminar toda a ansiedade, toda a raiva, toda a culpa. Basta mudar a base. A base controla o resto. É Pareto aplicado à alma. Mude os 20% emocionais e 80% da sua realidade fica leve. Quando essa mudança acontece, você percebe algo. Sua vida sempre foi um reflexo emocional. Você nunca teve um problema de vida. Você sempre teve um problema de interpretação emocional. O mundo nunca foi tão caótico quanto parecia. Você é que estava o vendo através do caos interno. Mas ao reorganizar suas emoções, algo mágico acontece. As pessoas mudam, as conversas mudam, as oportunidades mudam, a energia muda, a clareza muda, o foco muda, a vida muda porque você mudou. Você se tornou o centro estável. As emoções deixam de te arrastar e começam a te orientar. E agora, sabendo de tudo isso, fica uma pergunta final. A pergunta que decide o resto da sua vida: quais são os 20% das emoções que estão guiando 80% das suas decisões? E quais você vai transformar agora?
Porque a partir do momento em que você muda suas emoções estruturais, sua vida inteira muda junto.